E aí, alunos do sétimo ano, tudo bom com vocês? Hoje eu vou corrigir a segunda atividade de vocês, tá bom? Fala o seguinte: primeira parte um, que é cálculos com débitos e créditos. Efetue. Então, aqueles que é sinal de menos é débito. E aqueles que números que tem sinal de mais é crédito, tá bom? A letra A e a letra B e a letra C já foram respondidas. E vocês já tiveram contato com ela. Vamos ver a letra D, tá bom? Então vamos aí. Você tem um crédito de R$ 8 e tem um crédito de 7, de 13 e um crédito de 5. Então quantos reais você tem de crédito? 8 com 13 dá 21. 21 com 5 dá 26. Então a pessoa vai ter aí um crédito de R$ 26. Agora vamos calcular a dívida. Dívida é com sinal de menos, tá bom? Que é os débitos. Então deve 10, deve 7, deve 17. Ainda deve 14. Se uma pessoa que deve R$ 17 e deve 14, ainda deve mais 6 ainda, então vai dever quantos reais? Então aqui dá 11 com 6, 17. Vai 1. Então a pessoa vai estar devendo R$ 37. Qual é o maior número? Qual é o que é o maior? É o crédito que ele tem ou a dívida? É a dívida. Então, se a dívida é maior, então ele vai ficar devendo ainda. Então, só fazer do maior para o menor. 37 menos 26. Então, a pessoa ainda vai ficar devendo R$ 11, tá bom? Vamos ver a letra E. A pessoa, vamos olhar primeiro os créditos. Tem 7 e tem 5. Então, ele tem só R$ 12 de crédito. Agora, a dívida. Os débitos, tá devendo 13, tá devendo 13, tá devendo 26. Ainda tá devendo 9 ainda. Então, 26 com 9 dá 35. Então, tá devendo R$ 35. Pode fazer os cálculos, viu? Então, a dívida é maior do que o crédito. Então, fica o sinal do maior número, que é a dívida. 35 menos 12, é só fazer a continha. 35 menos 12, 12 tirando 5 é igual a 3. E aqui fica 2. Então a pessoa ainda vai ficar devendo R$ 23, tá? Letra F, vamos somar aqui os créditos. Então tem 10, 20, 30, 30 com 14. 30 com 14, se você somar, vai dar R$ 44 de crédito, com sinal de mais. E agora a dívida. A dívida é 20, 30 com 13, 43, 44. Então, é uma dívida de R$ 44. E tem R$ 44 de crédito, de dinheiro. Então, pagando as contas, vai ficar zero. Tá bom? Vamos ver aqui a letra G. Letra G a pessoa tem R$ 17 com mais 4. Tem 21. 21 com mais 8. Dá 29. A pessoa tem R$ 29 de crédito. Agora, está devendo quanto? Tá devendo 8 e 10, 18. Tá devendo 18 com mais R$ 3. Tá devendo 21. Com mais R$ 7. Tá devendo R$ 28. É a dívida. Tá somando a dívida, viu? Ó, 28. Ah, ainda tem mais R$ 1 lá. Tá devendo R$ 29. Então, pagando as contas, vai ficar devendo nada. Tá bom? A2. Indique o número inteiro com sinal que representa, que é com sinal positivo ou sinal negativo. O saldo obtido por um crédito de R$ 20, a letra A está respondida, viu? Letra B. Letra B, o saldo obtido com um débito de 50. Então, a pessoa está devendo R$ 50. E um crédito de quanto? De 90. E depois outro débito de 60. Então, observe que a pessoa só tem um crédito e tem duas dívidas. Então, vamos somar a primeira, o crédito. O crédito nem precisa somar, que é só 90 mesmo que ele tem. Agora, a dívida tem que somar, que tem duas dívidas. Então, ele está devendo 50 e está devendo 60. Então, está devendo quanto? 110. Pagando as contas, ele tem R$ 90 e está devendo 110.
subtrai, pode fazer a continha de menos, você vai ver que ele vai ficar devendo R$20, tá bom? Agora vamos ver a letra C. O saldo de gols de um time que marcou 23 gols. Quando marca gol, é positivo. E sofreu quanto? Ele sofreu 30. Quando sofre, é menos. Agora, fazendo as contas, quanto gol esse aqui tem a mais do que esse? Então, ele tem 7. Tem 7 é mais. Então, deixa o saldo... o que sofreu é maior do que o que ele marcou. Então, ele vai ficar devendo 7 gols. Tá? Vamos ver a letra D. O saldo de gol de uma equipe após uma partida que perdeu. Ele perdeu 7-1. Se ele perdeu de 7-1, ele perdeu. Se ele perdeu 7, significa que o concorrente marcou 7. A 1 significa que ele só marcou 1. Então, o saldo dele vai ser negativo, porque ele sofreu 7 e marcou só 1. Então, vai ficar com saldo negativo de menos 6. Tá bom? Então, só fazer... Deixa o sinal do maior número, que é o que ele sofreu, e subtrai do maior para o menor. 7 tirando 5, 7 tirando 1, fica 6. Tá? Agora vamos ver a letra E. A temperatura final de um congelador, quando ele sai, quando a temperatura sai de 5 graus Celsius e aumenta quanto grau? 8. Deixa eu fazer aqui uma seta para uma reta para vocês verificar e entender, tá bom? Ele saiu de qual temperatura? De menos 5 graus. E subiu quantos graus? 8. Subiu 8, vamos ver. Então subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então parou bem aqui. Então vamos ver qual é a temperatura que parou. Subiu, então é subindo o valor do número. Então depois do menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então que temperatura parou? Parou no 3. Essa aí é a resposta da letra E. Parou na temperatura 3, tá bom? Vamos ver agora a 3. Escreva os números inteiros compreendidos entre 1 e 7. Qual é o número que está entre 1 e 7? Não coloque o 1, coloque o número logo depois do 1, que é o 2, 3, 4, 5 e 6. E não coloca o 7, tá bom? Os números compreendidos entre menos 3 e o 3 já está bem aqui. Agora, os números compreendidos entre menos 4 e 2. Então, depois do menos 4 é o menos 3, menos 2, menos 1, o 0 e o 1. E não coloca o 2. Aqui na letra D, é os números compreendidos entre menos 2 e menos 4. Então, qual é o número que vem depois do menos 2? É o menos 1, depois o 0, o 1, o 2 e o 3. Não coloca o 4, que é entre eles, tá? Agora, a letra E. Entre menos 5 e menos 1. Então, não coloca o menos 5. Então, coloca o menos 4, menos 3, menos 2 e o menos 1 não precisa colocar. Então, somente esses 3 números. Letra F. Os números compreendidos entre menos 6 e 0. Então, não coloco o menos 6. Eu coloco logo o número que vem em seguida. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0 não coloca, tá bom? Agora, vamos ver a 4. A 4 é para colocar o sucessor de cada número. Sucessor é o número que vem depois. Então, qual é o sucessor de 8? O sucessor de 8 é o 9. Qual o sucessor de menos 6? Para você entender melhor, vou colocar bem aqui o menos 6. Ó. Aqui. Tem aqui menos 6, menos 7, aí tem menos 8. Então, qual é o sucessor de menos 6? O sucessor de menos 6 está bem aqui. Você pode olhar que é o menos 5. Menos 5.
Qual é o sucessor de 0? O sucessor de 0, pode olhar aqui, que é o número 1. Qual é o antecessor de 8? O antecessor de 8 é aquele que vem antes. Qual é o número que vem antes do 8? É o 7. Qual é o antecessor de menos 6? O antecessor de menos 6, pode olhar aqui. Qual é o número que vem antes de menos 6? É o menos 7. Qual é o antecessor de 0? Aqui tem um 0. Qual é o número que vem antes? Menos 1. 5. Escreva o antecessor dos números. Então, qual é o antecessor de 4? O antecessor de 4 é o 3. E qual é o antecessor de menos 4? Pode olhar aqui, o antecessor de menos 4 é o menos 5. Qual é o antecessor de 54? É o 53. E de 60 e 68, de 68 é o menos 69. Qual é o antecessor de menos 799? É o 800. Qual é o antecessor de 1999? E qual é o antecessor de menos 1001? É menos 1002. E quem é o antecessor de 300? É 299. Agora vamos ver a 3. Escreva o sucessor. Então vai ser agora somente o sucessor, tá bom? Continuidade aqui no sucessor. O sucessor de menos 3, você pode olhar aqui, de menos 4 é o menos 3, já está respondido. E o sucessor de menos 41 é o número que vem na frente, então é menos 40. Qual é o sucessor de 50? É o 51. Quem é o sucessor de menos 60? É menos 66. Qual é o sucessor de menos 897? É menos 896. O sucessor de 100? 101. O sucessor de menos 23 é menos 22. E de 277 é 278. Tá bom? Vamos ver aqui a 7. Aqui na questão 7, Carolina pegou o elevador no terceiro subsolo. No subsolo. No elevador. Vou ler aqui de novo aqui, ó. Carolina pegou o elevador no terceiro subsolo, que é menos 7. E é o terceiro andar do subsolo, que é o menos 3, e desceu 5 andares. Quantos andares ela percorreu? Então, se ela foi no terceiro andar do subsolo. Então, vamos fazer bem aqui, ó. Um prédio aqui. Aqui é o chão. Tá bom? O chão. Esse daqui, esse andar bem aqui, é chamado de térreo. E aqui é o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, aí por aí vai. E aqui, quarto andar. E aqui é o primeiro andar térreo, que é negativo. Segundo andar no subsolo, é negativo. E o terceiro andar no subsolo, ele é negativo. Então, ela entrou no terceiro andar no subsolo. Esse terceiro. E fez o quê? E desceu, ele pegou o elevador no terceiro andar no subsolo e desceu 5 andares. Quantos andares percorreu? Então estava no terceiro, no subsolo, ainda desceu 5 andares ainda, então desceu para aqui para baixo ainda. Ainda desceu 5 andares. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, parou nesse aqui. Então, qual é o valor desse... que andar é isso aí no subsolo? Então, é menos quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo andar, oitavo andar. Então, qual andar que ela parou? No menos oitavo, tá bom? Que é negativo, quando é para baixo no subsolo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, menos 8. Vamos dar continuidade aqui na questão 8. Comparação de números inteiros. Qual é o número maior? O mais 1 é o menos 10. Qualquer número positivo é maior do que o negativo. Então, essa aqui, ó, é virado. Aqui se lê maior e esse outro é menor, tá? Então, maior mais 1. Qual é o maior, 30 ou 0? É o 30. Qual é o maior, menos 20 ou 0? O 0 é maior do que o 20, menos 20. Qual é o maior, 10 ou menos 10? Qualquer número positivo é maior do que o negativo. Qual é o maior? O menos 20 ou o menos 10? Quanto maior o número negativo, menor ele é. Então, menos 10, menos 20 é menor do que... É menor. Então, esse é menor, vira para o outro lado. Ele é menor do que o menos 10. Qual é o maior, 20 ou 30? Ou menos 30? Qualquer número positivo é maior do que o negativo. Qual é o maior, menos 50 ou mais 50? Qualquer número positivo é maior do que o negativo. Então, vira sempre para o maior, tá bom? Qual é o maior, menos 30 ou menos 15? Então, quanto maior o número com sinal negativo, menor ele é. Então, menor. Se ele é menor, então 15 é maior. É virado para o maior, tá bom? Agora, vamos ver esse conjunto aqui. Sem o conjunto A, menos 20, menos 5, 0, 5, 12, menos 1, 8 e 15. Qual é o menor número do conjunto A? O menor número, se tiver negativo, é aquele número negativo que tem um módulo maior. Então, o número negativo que tem um módulo maior é o menos 20. Então, menos 20 é o menor número. E qual é o maior número? O maior número, se tiver positivo, é aquele que tem o maior número também, o maior módulo. Então, é o 15. 15 é o maior número, tá bom? Então, vamos ver a questão 10. A questão 10 é para vocês completar com os símbolos maior e menor, ou igual, tá bom? Então, o mais 2 e o mais 3. Qual é o maior? É o 3. Bem aqui, não era para ter esse símbolozinho aqui. Qual é o maior? 5 ou 7? Ou menos 5? É o 5. Qual é o maior? O menos 3 ou menos 6? É o menos 3. Qual é o maior? O menos 3 ou menos 2? É o menos 2. Qual é o maior? O menos 3 ou 4? Qualquer número positivo é maior do que o negativo. Aqui do mesmo jeito, virado para o maior. Menos 2, menos 4. Quanto maior o número negativo, menor ele é. Se ele é menor, então menos 2 é maior. Isso aqui não apareceu o sinal, ele é positivo. Então, qualquer número positivo é maior do que o negativo, tá? Menos 30 e menos 10. Quanto maior o número com sinal negativo, menor ele é. Se esse aqui é menor, então maior é o menos 10. Então, menos 10 é maior do que menos 30. 100 e 200. Isso aqui não tem sinal, significa que é positivo e qualquer número positivo é maior do que o negativo, tá? Isso daqui faz parte daqui, do 300, então vou deixar lá. Menos 500 e 400. Qual é o maior? 400. Aqui o 800 é vindo aqui, tá bom? Menos 2 e 0. 0 é maior. Menos 8 e 2. Qual é o maior? O maior é o menos 2. O 0 e o menos 5 é o 0. Menos 0 e o menos 3. Qual é o maior? É o menos 3. O 40 e o 40. Aqui não tem sinal, significa que todos os dois são mais e são positivos.
menos 85, 85. Qualquer número positivo é maior do que o negativo. Então, esse aqui é menor do que esse. E aqui, o menos 450 e o 300, qualquer número positivo é maior do que o negativo. Menos 500 e menos 800, quanto maior for o número com sinal negativo, menor ele é. Se esse é menor, então esse outro é maior. E aqui, se aqui não apareceu o sinal, significa que é positivo. Qualquer número positivo é maior do que o negativo. Então, virado para o maior. Tá bom? E aqui é para escrever os números em ordem crescente, tá? Significa ordem crescente é do menor para o maior. Então, você tem que olhar o conjunto e ver qual é o menor número. Tem número negativo, então o menor número é aquele que de módulo maior. O menos 9 é o menor número. Aí depois o menos 7, o menos 3, o 0 e depois o 1. Nesse daqui, qual é o menor número? O menor número é o menos 3, depois o menos 1, depois o 0 e depois o 5 e depois o 20, tá bom? Nesse daqui, qual é o menor número? É o menos 8, depois menos 5, menos 6, depois menos 5, depois menos 3, menos 2 e só, né? Agora vamos ver a letra D. Qual é o menor número aqui? O menor número é aquele que tiver um módulo maior. É o menos 18. Menos 18. Depois menos 9. Depois menos 3, menos 9. Ah, o 9 já foi. Então é menos 3. Menos 3 agora é o 8. O 15. E depois o 25. Tá? Não é necessário botar o sinal, viu? Se quiser, se não querer botar. Tá bom? Agora vamos ver. Aqui já está respondido, viu? A letra E. Aqui na letra E, qual é o menor número? É o menos 80, depois o menos 70 e depois o menos 10 e o 90 é o maior. Mais 90, positivo. Qual é o menor de tudo? É o menos 105, depois menos 34, depois menos 21, depois menos 21, agora é 60, né? E cadê o 90? 90 fica aqui depois do 100. Então deixa eu apagar aqui, que faltou ele. Então é menos 90, depois menos 34, depois menos 21 e depois o 60, positivo. Qual é o menor? O menor desses números aqui é o menos 840 e depois é o menos 400 e depois o menos 100 e depois o 620 e depois o 1000. 1000 é positivo, viu? Agora, em ordem decrescente, é só colocar do menor, do maior para o menor. Qual é o maior desse daqui? O maior é o 5, positivo. Depois do 5 positivo, é o 3 positivo. Depois do 3 é o 0. Depois o menos 1. Aí tem o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, que é o menor. Tá bom? Aqui quem é o maior de todos é o 6. 6 positivo, aí 5 não tem, aí 4 não tem. 4 positivo, o 3 positivo não tem, o 2 positivo não tem, aí o 1 não tem, o 0. Aí menos 1 não tem, menos 2 sim, menos 3 não tem, tem menos 4. Agora vamos ver a letra C. Qual é o maior número? O 8 não tem sinal, significa que é positivo. Depois o 4, aí o 1, o menos 3 e o último menos 5, que é do menor
do maior para o menor. Pronto, agora vamos aqui a última folha, fazendo a mesma coisa, tá? Isso aqui faz parte da última questão que nós respondemos. Vamos ver a letra D. Colocar ainda em ordem decrescente. Em ordem decrescente é o maior. Qual é o maior desse número? É o 10. Depois o 6, positivo. E depois o 1. Depois do 1 é o menos 3, menos 4 e menos 9. O menos 9 é o menor. E vou fazer só esse, o resto vocês terminam. Qual é o menor desse daqui? Não, tem que colocar o maior. Qual é o maior? É o 83, positivo. Depois o 0, depois o menos 18 e depois o 0. O 0 não, o 0 já foi. Ele foi menos 18, depois menos 64 e depois o menos 172. O restante vocês terminam, viu? Vamos fazer logo a número 13. Qual é o menor número inteiro negativo? Olha, como eu falei para vocês, o menor número inteiro negativo, ó, observe aqui, eu vou fazer uma retinha para vocês aqui. Aqui tem 0, 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, quanto vir do lado esquerdo, menor o número vai ficando, tá? Então, aqui é o menos 5, aí menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Então, o menor número, esse número para cá não tem fim. Então, a gente não sabe qual é o menor número, não, tá bom? Não tem como saber. Porque o número é infinito, viu? Qual é o maior número inteiro positivo? Aqui do mesmo jeito, ó. Do lado direito tem um 1, tem um 2, tem um 3, sem fim. Então não tem como saber, é infinito. É infinito, não tem como saber. Não tem como saber. Agora a letra C. Qual é o maior número inteiro negativo? Tá vendo aqui o primeiro número negativo da direita para a esquerda é o 0. Então o primeiro número negativo, o maior número negativo é o menos 1. Isso aqui sim. Qual é o maior número negativo? É o menos 1. Tá bom? Qual é o menor número inteiro positivo? O menor número positivo é o 1. O 0 não é nem positivo nem negativo. Então, é o número 1 também positivo. Tá? Agora, parte 4. Números opostos. Números opostos é aqueles que é a mesma distância do 0. O oposto de 2 é o menos 2. Sempre fica na mesma distância do 0. O oposto de menos 3 é o 3, positivo. O oposto de menos 4 é o número 4. O oposto de menos 5 é o 5. E assim sucessivamente. Então, vamos colocar aqui. O oposto de 5 é menos 5. O oposto de menos 9 é mais 9. O oposto de mais 6 é menos 6. O oposto de menos 6 é mais 6. E essa daqui é vindo aqui. 1000. O oposto de 18 é menos 18. O oposto de menos 15 é mais 15. O oposto de mais 234 é menos 234. E o oposto de menos 1000 é mais 1000. E o oposto de menos 6, o oposto de menos 6 é mais 6. Pronto. Isso aqui já é respondido. 15. Qual é o oposto de 5 negativo? Se é 5 negativo, o oposto de 5 negativo é 5 positivo. Qual é o oposto de 7 positivo? É o
7 negativo. Qual é o oposto de mais? O oposto de mais é menos. Qual é o oposto de menos? É mais. Agora vamos ver essa 16. Uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta. Então aqui, vamos ver aqui numerada. A partir do zero, ela caminha quantas unidades? 5 unidades no sentido positivo. Então deixa eu fazer aqui essa reta. E a partir do zero, vou botar o zero bem aqui. Ela andou quantas unidades? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Positivo é para cá, viu? 1, 2, 3, 4 e 5. E andou. E em seguida, anda 7 unidades no sentido negativo. Então, ela volta. Vamos ver. Ela voltou 7 unidades. Então, ela estava aqui. No 5, voltou 7. Então, começa a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou bem aqui. Então, se aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. Ela parou aonde? No menos 2. Então, determina o ponto em que se encontra a formiga após esse percurso. Onde é? Encontra na posição menos 2, tá bom? 17. Uma escola promoveu os jogos esportivos cujos resultados estão no quadro abaixo. Nomes e ponto obtido. Carla fez 3 pontos ganhos. Então, quando é ganhos, é positivo. Tá bom? Silvio, 8 pontos perdido. Quando é perdido, é menos. Paulo, 7 pontos ganhos. 7 pontos ganhos é positivo. Mário, 0 pontos. Então, ele nem ganhou e nem perdeu. Aí pergunta, quem é o jogador que está em melhor classificado? O melhor classificado é aquele que tem mais pontos ganhos. Quem tem mais pontos ganhos é o Paulo. Então, pronto, é só colocar o nome de Paulo aqui. Letra B, o pior classificado. O pior classificado é aquele que tem menos pontos. Menos pontos, então é esse aqui. Pontos perdidos, então é ele, ó. O nome dele é Silvio. Certo? Questão 18. Considere os números 0, 5, 7, menos 5, menos 7. Qual é o maior? Qual é o maior dele? O maior são os positivos. Desses positivos, que é o maior desses positivos, é o 7. Qual é o menor? Se tem número negativo, então o menor é os negativos.